Gênesis 50, de 15 a 21. Vendo os irmãos de José que seu pai havia morrido, disseram: e se José guardar rancor contra nós e resolver retribuir todo o mal que lhe causamos? Então mandaram um recado a José, dizendo: antes de morrer, teu pai nos ordenou que te disséssemos o seguinte: peço-lhe que perdoe os erros e pecados dos seus irmãos que o trataram com tanta maldade. Agora, pois, perdoa os pecados dos servos do teu pai. Quando recebeu o recado, José chorou. Depois vieram seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: aqui estamos, somos teus escravos. José, porém, lhes disse: não tenham medo. Estaria eu no lugar de Deus? Vocês planejaram mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Por isso, não tenham medo. Eu sustentarei vocês e seus filhos. E assim os tranquilizou, e lhes falou amavelmente. José está tendo esse encontro com seus irmãos muitos anos depois dele ter tido uma experiência traumática com aqueles seus irmãos. Eles agora estão se colocando nessa condição humilde perante José, porque José é agora o governador de todo o Egito, o homem mais poderoso da terra depois de Faraó. Eles estão amedrontados, esperando que José lhes devolva o mal que intentaram contra ele. Mas José está aqui tendo uma atitude completamente diferente daquela que eles esperavam. José está consciente a respeito da importância daquilo que ele se tornou e do porquê e para que Deus o conduziu até ali. E não é para que ele use desse poder em benefício próprio, não é para que ele agora subjugue os seus irmãos, não é para que agora ele se valha desta posição para operar a vingança. Não, José, ele diz, é para que eu seja bênção. José, filho de Jacó, ao lermos sobre a sua vida, nós o encontramos no princípio sendo um menino, uma criança mimada por seu pai, por ser o seu filho preferido, que o estava estragando por levá-lo a ter uma personalidade frágil, desenvolver características indesejáveis, a ponto de que seus irmãos começaram a odiá-lo. José, então, ele precisou passar por algumas experiências extremamente difíceis, começando por ser alvo do ciúme dos seus irmãos, que acabaram por vendê-lo como escravo. Daí agora, nesse texto que lemos, vermos os seus irmãos tão preocupados que José, por estar nesta posição, e eles tão abaixo, possa se valer dela para se vingar. Ele foi vendido pelos seus irmãos como escravo, quando ainda era um adolescente. José vai parar na casa de um homem rico, egípcio, chamado Potifar, que observando que José, embora escravo, era refinado, era inteligente, era esforçado, era de boa índole, era confiável, acabou por colocar José, mesmo sendo um jovem, como administrador de toda a sua casa, ainda que ele fosse um escravo. Mas Potifar tinha uma mulher promíscua, uma mulher adúltera, que cobiça José, ela tenta se deitar com ele, ela lhe faz propostas indecentes, indecorosas, mas bem interessantes, considerando que ele era um escravo, e quem lhe estava fazendo essa proposta era a mulher do seu senhor, daquele que o escravizara. Mas José recusa se tornar amante da mulher de Potifar, e por causa disso, ela o acusa injustamente de tentar estuprá-la. Potifar, para defender sua honra, envia José para a prisão, e lá
ele conquista por seu testemunho de vida, por sua integridade, por sua honestidade, por sua índole, por seu temor de Deus. Ele conquista a simpatia, a confiança do diretor daquele presídio, que acaba por colocá-lo como administrador interno daquela prisão. Você pode imaginar o que é isso? Passado alguns anos naquela prisão, José está ali sofrendo a injustiça, envelhecendo, perdendo parte da sua juventude naquele lugar. Mas lá naquela prisão, José, ele é usado por Deus e ele orienta o copeiro principal de Faraó, que vai parar ali por um capricho de Faraó, que se aborreceu com alguma coisa que não foi bem feita por aquele copeiro. O joga na prisão. E lá na prisão, aquele copeiro tem uma experiência que o constrange, que causa a ele a dificuldade para conciliar o sono. José o ajuda como instrumento de Deus. O copeiro é então liberto, é restabelecido as suas funções para servir ao faraó, como José disse que assim seria. Mas aquele copeiro se esquece de José, que permanece ainda preso. José agora sofre a ingratidão. José sofre a revolta, o ciúme e a violência dos seus irmãos. José sofre a calúnia, a difamação e a injustiça de Potifar e sua esposa. Agora José sofre a ingratidão de alguém que ele ajudou e que saiu da prisão, restabelecido na sua posição. José diz: quando você voltar a servir a Faraó, lembre-se de mim. Mas o que acontece é que passam-se 2 anos, aquele copeiro esqueceu de José. Porém, quando o Faraó tem uma experiência que tira a sua paz, o faz angustiado terrivelmente, é que aquele copeiro se lembra daquele rapaz que estava lá na cadeia com ele, e que o ajudara, e que fora instrumento nas mãos de Deus, de modo sobrenatural. Então ele fala a Faraó a respeito de José, e Faraó, que não conseguia solução para o seu problema, entre todos os seus sábios, ouvindo aquele copeiro, manda chamar José. Porque quando a gente está vivendo um momento de aflição, quando a gente está vivendo aquele momento de dor de dente que nada faz passar, qualquer coisa que disserem que vai passar a dor, a gente procura, sim ou não? Se disserem faz chá de pedra, porque isso aí vai melhorar, está arriscado fazer, porque tudo que a gente quer é que passe aquela dor. Embora José seja um escravo, prisioneiro, Faraó manda chamá-lo. E José é usado por Deus para orientar a Faraó, que impressionado com a manifestação do poder de Deus, na sabedoria dada a José, acaba por colocá-lo como governador de todo o Egito. Amados, cada revés na vida de José foi, na verdade, um degrau mais alto para que ele pudesse chegar ao topo. Cada situação difícil daquela, nada mais foi do que degrau, para que ele ascendesse. Cada degrau exigiu de José uma maior determinação para não desanimar, para não se tornar revoltado, para não se tornar amargurado, impedindo que ele então pudesse ascender àquela posição tão importante para a qual Deus o estava preparando. E Deus o estava preparando através de todas aquelas situações
que ele vivia. Cada uma daquelas situações era imprescindível para formar o caráter, forjar a personalidade de José, para que ele pudesse ser quem Deus queria que ele fosse, para que ele pudesse saber lidar com aquilo que Deus iria colocar em suas mãos. Muitas vezes nós queremos ter muita coisa, ou queremos ter algo que para nós é de muito valor, e Deus não está nos dando, porque se nos der, nós não saberemos o que fazer com aquilo, e aquilo poderá inclusive causar a nossa destruição. Eu imagino que José não entendia por que ele sofria aquelas injustiças. Mas cada situação sofrida, em vez de tornar José revoltado contra Deus, mais ainda, ele se apegava a Deus. José não se permitiu ter o seu caráter desfigurado. José não permitiu se esvair da sua índole. Eu imagino que José não entendia nada daquelas injustiças, do porquê estava sofrendo com aquilo. Talvez em muitos momentos de fragilidade, José tenha dito, mas por que eu estou sofrendo isso? Por quê? Como muitos de nós, em algum momento já o fizemos perguntando para Deus, Senhor, mas por quê? Por que tem que ser assim desse jeito? Por que tem que demorar tanto, Senhor? Por que eu tenho que passar por isso, Senhor? Senhor, por que tantas portas se fechando, Pai? Necessariamente não é porque você está em pecado, você talvez esteja fazendo tudo certo, você só não entende por quê. Deus, apesar das adversidades subsequentemente sofridas por José, sabe o que ele ia fazendo? Verso 2 do capítulo 39 diz, e o Senhor estava com José e foi varão próspero. Quando ele vai para a casa de Potifar como escravo, o que encontramos nesse texto é, e o Senhor estava com José e foi varão próspero. Por quê? Porque a gente não encontra José reclamando. A gente não encontra José revoltado contra Deus, revoltado contra aquela situação, amaldiçoando os seus irmãos. É bem provável, e eu quero crer que mesmo José tivesse um sentimento de profunda tristeza por aquilo que os seus irmãos fizeram contra ele. Quanta injustiça! Meus irmãos, sangue do meu sangue. Mas José, ele sofre a calúnia, a difamação produzida pela mulher de Potifar. Ele é enviado para a prisão injustamente por Potifar, e quando ele chega na prisão e ele começa ali a exercer o seu papel de prisioneiro, ele não o faz com revolta, ele não se revolta contra Deus, ele não murmura, ele não reclama. Com certeza, muitas vezes ele tenha perguntado, Senhor, Deus de Jacó, meu pai, mas por quê? E no versículo 21 do capítulo 39, nós encontramos falando Deus a respeito de José ali naquela prisão. E o Senhor, porém, estava com José e estendeu sobre ele a sua benignidade e deu-lhe graça. Deus moveu o coração do superior responsável por aquele presídio para olhar para José e ver nele a sua integridade, a sua obediência, a sua condição de humildade, de honestidade, de integridade, a ponto de colocar a parte interna, a administração interna daquele presídio, sob os cuidados de José. Como é que você reage e como é que você se mostra enquanto vivenciando momentos de adversidade, de problemas, de dificuldade? Como é que você está sendo como empregado naquela empresa onde você trabalha? Talvez lá você esteja sendo injustiçado, ou talvez você tenha sido injustiçado,
Mas como é que você está se portando? Quantos são aqueles que murmuram, reclamam, fazem parte daqueles outros funcionários da empresa que vivem por falar mal do patrão, falar mal da empresa, ter uma postura e uma atitude de revolta, embora sendo crentes, cristãos, aqueles que dizem que amam a Deus e creem que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E depois não entendem por que Deus não está fazendo nada. Sabe, irmãos, Deus não é movido no seu braço em favor de nós, porque nós estamos chorando, sofrendo a injustiça por sermos seus filhos. A palavra de Deus em 1 Samuel 2,30 diz que aquilo que Deus faz por aqueles que são seus é em consequência da honra que recebe deles. A palavra do Senhor diz: aos que me honram, honrarei. Um filho reclamão, uma filha murmuradora, alguém que se sente revoltado porque aquilo que esperava, no tempo que esperava, do jeito que esperava, Deus não fez, Deus não fará. Cada situação sofrida, em vez de tornar José revoltado contra Deus, ele mais ainda se apegava ao Senhor. Muita gente quer ser vitorioso e deseja que Deus o abençoe, mas não tem disposição para se deixar ser tratado por Deus, para que possa estar na condição de ser abençoado. A palavra de Deus nos mostra que Deus tem interesse em fazer abençoados os seus filhos, aqueles que receberam Jesus como único, eterno, suficiente Salvador. Tem algum aqui? Deus tem todo interesse em fazer você abençoado. Deus tem todo interesse em fazer de você vitorioso, vitoriosa. Jesus diz: qual é o pai que o filho lhe pedindo por pão vai dar a ele uma pedra, vai colocar um escorpião no bolso dele? Deus é pai amoroso, Deus é pai gracioso, Deus é pai longânimo, Deus é pai em tudo aquilo que de mais extraordinário, belo e bom nós podemos imaginar nessa figura de pai. Ele tem todo o interesse em abençoar a nós, mas para isso é preciso primeiro que nós sejamos provados, que passemos pela poda, pela limpeza de tudo aquilo que impeça o agir de Deus, para que a sua glória seja reconhecida em nós. Se você é alguém que ama a Deus, que verdadeiramente tem temor do Senhor, então saiba que não é meramente porque você é dizimista, porque você é ofertante, porque você trabalha na obra do reino de Deus, porque você está envolvido em alguma atividade da igreja. Não é por isso que Ele vai te abençoar, mas porque você está na condição de ser abençoado para se tornar uma bênção. Eu quero te perguntar, como é que Deus pode abençoar um crente que na hora de estar no culto, cultuando a Ele, num lugar chamado templo, onde se reúne a igreja, que Ele assumiu a aliança de fazer parte e ser membro do corpo, está em casa numa hora dessa? A palavra do Senhor diz: ao que me honra, honrarei. E depois, passando por momentos de adversidade, de dificuldade, de opressão, de necessidade, clama a Deus e não encontrando, não vendo a porta aberta, muitos ainda se revoltam contra Ele e se afastam do Senhor. Deus não vai abençoar alguém para tão somente essa pessoa sair por aí dizendo: está vendo? Eu tenho isso, foi Deus que me deu. Mas para que, além de reconhecer que foi Deus quem deu, use o que Deus deu para ser bênção na vida de outros e a expansão do reino do Senhor Jesus aqui na terra. Você ama a Deus, está vivendo um tempo do que para você parece ser de perdas, de privações, pois saiba que o que Deus está fazendo, muito provavelmente, se você está buscando andar na presença do Senhor com integridade, o que Deus está fazendo é limpar você. Deus está limpando você.
Deus está preparando você, como Ele fez com José. Eu quero te contar uma ilustração do bambu. Um homem vivia numa casa, num sítio, e ele tinha um jardim lindo, e nesse jardim ele tinha muitas flores, muitas árvores frutíferas, e ele tinha também um bambuzal, um bambu gigante. Você conhece bambu gigante? Aquele muito grandão. Quem já foi lá em Babi, nós temos bambu gigante lá em Babi. Né? Ele é muito alto, com canas muito grossas, largas. E tudo aquilo era muito bonito. Um dia aquele homem chegou para a roseira e disse: ó, roseira, como você está linda, e hoje eu vou te usar para algo de muito valor. Então, ele começou a colher algumas rosas e formou um molho de rosas. E o bambu, ouvindo isso, começou a criar expectativa de que ele pudesse também chamar a atenção do seu senhor. Ele também queria ser usado pelo seu senhor, porque ele pareceu ser algo de muita importância. Outro dia o senhor chegou-se à mangueira e disse: ô mangueira, como você está linda, frondosa, quantos frutos há em você, hoje eu vou te usar para algo de muito valor. E colheu muitas mangas e ia levando-as, enquanto ele estava colhendo as mangas e depois levando o bambu, começou de lá, tá, ei senhor, ei, estou aqui, ó, eu também quero ser usado. E o senhor, voltando para o bambuzal, ele disse: ok, bambuzal, seu dia vai chegar, pode ficar tranquilo. O bambu ficou todo animado. Chamei a atenção do meu senhor. E assim foram os dias. E toda vez que o senhor chegava ali para colher alguma coisa, o bambu gritava de lá: ô senhor, tudo bem? E aí, ó, eu também estou esperando a minha vez. Quando é que eu vou ser usado? E o senhor voltava-se para o bambu e dizia: calma, um dia vai chegar a sua vez. Um dia chegará a sua vez. E assim foram os dias, e tantas vezes que o senhor ia ali, e o bambuzal sempre se balançava para chamar a atenção do senhor. E de vez em quando ele dizia: ô senhor, não esquece de mim não, hein? Eu também quero ser usado. Teu dia chegará, bambu, pode ficar tranquilo. Falava o senhor, até que um dia o senhor foi direto, o dono daquele sítio, foi direto até o bambuzal. E chegando ao bambuzal, disse: bambuzal, hoje chegou o seu dia. E hoje eu quero te usar para algo extremamente importante. O bambu ficou todo. Falou: é hoje é o meu dia. Chegou finalmente a minha vez. Que bom, senhor, pode usar-me. Fique à vontade. De fato, eu não vi a hora disso acontecer. Então o senhor pegou um serrote e disse para o bambu: então, eu vou começar a cortar você. Hein? O senhor vai pegar esse serrote e vai ter que me arrancar do pé? Ele disse: se você quer ser usado, eu preciso arrancar você do pé. Eu preciso passar o serrote e cortar você. O bambu, a princípio, ficou triste com aquela situação, imaginando aquilo que iria acontecer. Vai doer, como é que vai ser isso? Vou ser arrancado daqui. Mas por fim ele pensou: puxa, mas eu vi a alegria da mangueira, eu vi a alegria da roseira. Não, eu quero ser usado. E resignado voltou-se para o senhor e disse: tá bem, senhor, o senhor pode me arrancar. E o senhor pegou o serrote e foi serrando cada uma daquelas canas de bambu.
bambu voltou-se para o Senhor, passado aquele momento de dor, agora sentindo-se alegre, porque vai chegar definitivamente o momento em que eu vou saber o que eu vou ser usado, e que o Senhor disse que é algo extraordinário, e disse para o Senhor: Senhor, que bom, agora eu estou prontinho, o Senhor pode me usar. Ele disse: não, ainda não. Eu falei: não? Eu falei: não. Mas por quê? Pegou o facão, disse: agora eu preciso passar esse facão e arrancar cada uma dos galhos e cada um dos nós que você tem, porque eles não podem permanecer em você para aquilo que eu quero fazer. Mas o Senhor já me arrancou do pé, aquilo doeu. Agora que eu pensei que o Senhor já ia me usar, eu ainda tenho que ficar pelado. O Senhor vai arrancar de mim tudo aquilo que, olhando para mim, as pessoas diriam: é um bambu. Eu não vou mais parecer um bambu. E o Senhor disse: mas se você quer que eu te use, eu preciso te limpar. O bambu, resignado, disse: está bem, Senhor, pode me limpar. E o Senhor pegou aquele facão e começou a cortar cada galho e todos aqueles nós, deixando as canas de bambu, os tubos de bambu, completamente limpos, peladinhos. E agora ele podia passar a mão e não machucava a mão. Ele podia colocar no ombro e carregar. O bambu agora, passado aquele momento de dor, está feliz, que bom, agora chegou a minha vez, o Senhor vai poder me usar. Agora então está tudo certo, né, Senhor? Já posso ser usado. O Senhor disse: não, ainda não. Sim. Mas falta o quê? O Senhor já me arrancou do pé. O Senhor já tirou de mim tudo aquilo que fazia de mim lembrado como bambu. E agora o Senhor ainda falta. O que falta? Agora eu preciso cortar você ao meio, te lascar ao meio e fazer de você 2 canas. Senhor, mas isso vai doer muito. Ele disse: mas você não quer ser usado para o propósito extraordinário que eu tenho e que vai ser bênção na sua vida? E que vai te dar tanto senso de realização? Então, eu preciso lascar você. O bambu, a princípio meio choroso, meio triste, imaginando: já não sou mais um bambu. Eu nem de longe lembro aquele bambu que balançava ao vento, que assoviava, que produzia sombra, que preservava a água no solo. Mas ele pensou: mas o Senhor disse que eu vou ser útil para algo extraordinário que vai me fazer sentir realizado. Como eu vi a mangueira, como eu vi a roseira e todos os demais. Então, resignado, ele disse: está bem, Senhor, pode me lascar, pode me cortar ao meio. E o Senhor pegou aquele facão e de alto a baixo partiu cada tubo de bambu em 2 canas. E depois de ter lascado todos aqueles tubos de bambu, ele juntou todos aqueles feixes, colocou-os sobre um carro de boi e levou todos aqueles feixes até o alto de um morro, onde tinha uma nascente. E desde lá, aquela nascente, até lá embaixo, em espaços do comprimento de cada uma daquelas canas, cada uma daquelas calhas de bambu, havia uma forquilha enterrada no chão. E a primeira cana o Senhor colocou lá sob a água da nascente, que caía ali. E foi colocando uma sobre a outra, sob a outra, sob a outra, sob a outra, até lá embaixo, caindo dentro de uma cisterna, de uma casa de pessoas muito pobres, que havia naquele vale. E aquele bambu então ficou imensamente feliz quando ele entendeu o propósito para o qual o Senhor o usou. E todos os dias, aquelas pessoas que moravam ali
quando iam pegar da água daquela cisterna, água fresquinha, eles louvavam a Deus e agradeciam a bênção de existir aquele bambu. Meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, se você ama Deus, não ceda à tentação desse mundo, que oferece tantos meios com facilidades, com desvios do caminho que é apertado, que é espinhoso, mas que conduz à salvação, que conduz à realização, que conduz a ser realizado como homem, como mulher, como servo de Deus, como cidadão, cidadã, pai, mãe, filho, como alguém que foi criado para o louvor da glória de Deus. Deus tem um propósito extraordinário na tua vida. Não ceda às vozes que falam em tua mente para encher teu coração de sentimento de menos-valia, que leve você a ficar paralisado e impedir que Deus possa realizar o propósito que Ele tem na sua vida. Deus quer fazer assim com você como fez com José. Você pode estar passando por situações que são muito difíceis, constrangedoras, sofrendo injustiças, mas se você não desistir, se você não sucumbir, se você não se permitir ao ódio, ao rancor, à mágoa, ao ressentimento, à menos-valia, à revolta, ao desejo de vingança, se você não desistir, se você persistir, se você se colocar como bambu à disposição do Senhor, para que Ele faça do jeito dEle, porque a vontade dEle é boa, perfeita e agradável, porque todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, para aqueles que são chamados segundo o seu propósito. Se você não negociar a tua integridade moral, se você não negociar a tua integridade espiritual, se você não abdicar de crer na palavra de Deus que diz: os justos clamam e o Senhor os ouve e os livra de todas as angústias. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Salmo 34, 17 a 19. Então você chegará ao final desse processo para, como José, declarar aos que te conhecerem, como ele falou aos seus irmãos, que pensaram que ele agora fosse prevalecer da posição para oprimi-los. Você vai poder dizer como José: embora eu tenha sofrido muitos percalços e injustiças praticados contra mim, Deus tornou tudo isso para o bem, para que eu hoje possa ser bênção na vida de muitos. Quando nós nos submetemos a Deus para nos moldar, então seremos abençoados com um senso de realização extraordinário. E embora o processo possa ser doloroso, valerá a pena. Pensa sobre isso. Você está passando por um processo difícil, doloroso, desgastante. Você já tem sido traído, decepcionado, injustiçado. Você tem sofrido calúnia, difamação. O que é que seja que você tenha passado ou esteja passando, se você ama a Deus, confia nele. A palavra do Senhor diz: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, Ele tudo fará. Por causa de José não negociar a sua integridade, a palavra de Deus diz: e Deus era com José. Deus será contigo onde quer que você for. Deus está vendo isso que você está passando, essa tristeza que você está sofrendo, a injustiça que você está sofrendo, a traição que você sofreu. Isso que tem feito você ouvir vozes na sua mente, parecendo ser os teus pensamentos, dizendo: eu não valho para nada mesmo. Ninguém me respeita, ninguém me reconhece. Você pode imaginar José lá naquela prisão, depois de ter feito bem para aquele copeiro, disse: olha, não esquece de mim. Ficou 2 anos ainda lá, enquanto o copeiro estava no bem bom,
servindo o faraó. José estava na cadeia, impossibilitado de sair, impossibilitado da liberdade. Mas diz a palavra de Deus, porém o Senhor estava com José. E ali o Senhor foi manifestando o seu poder, abrindo portas para José. Não queira as portas que sejam abertas pela facilidade dos desvios que se apresentam no caminho apertado. Permanece fiel. Deus tem o tempo certo para todas as coisas. Ele vai fazer você abençoado, abençoada, mas não para que você meramente seja abençoado. Ei, você que está sonhando, você está se esforçando, você está estudando, você está fazendo concurso, você está investindo seu tempo nisso, aquilo, e você está esperando que Deus te faça abençoado, mas se não for para que você seja uma bênção, Deus não entra nesse projeto contigo. Porque o propósito de Deus em abençoar José dessa maneira, José mesmo reconheceu, foi para que ele pudesse ser uma bênção, a começar dos seus irmãos, que intentaram contra a vida dele, e ainda por cima o venderam como escravo. Você guarda mágoa, ressentimento e rancor de alguém? Então você está pegando um atalho. Você tem o desejo de vingança contra alguém que te fez algum mal? Você está retardando o processo. Abre o coração. Rejeite todas estas coisas. Rejeite ser alguém rancoroso. Rejeite ser alguém ansioso. Rejeite ser alguém que espera que as coisas estejam acontecendo no seu tempo. Rejeite duvidar de Deus. Mas entrega teu caminho ao Senhor, confia nele. Ele tudo fará. Diz a palavra do Senhor, Ele fará a tua justiça como o sol ao meio-dia. Ninguém estando num lugar descampado, na hora do meio-dia, com o céu limpinho, ninguém fica sem ser alcançado pelo sol. A justiça do Senhor será sobre você assim, e todos verão que foi o Senhor quem fez isso, para que você glorifique o nome dEle e seja uma bênção. A palavra de Deus nos dá conta de que há seres espirituais da maldade que conspiram contra nós, querem ver nossa derrota, querem ver a nossa impossibilidade, atuam para que a gente se encha de sentimentos que paralisem a obra que Deus está realizando ou tem a realizar na vida da gente. Lembre-se, as adversidades são degraus. Elas vão nos levar para mais alto à medida que nós galgamos cada um deles. Mas se a gente resiste, se a gente quer levar as coisas pelo mero conhecimento humano, desconsiderando que nesse mundo não estamos sozinhos, mas existe uma realidade espiritual que conspira contra nós. E mesmo quando estamos sozinhos ali na nossa intimidade, aquilo que falamos pode desonrar o nosso Deus, porque pensamos estar sozinhos. Não temos um outro ser humano conosco, mas temos todo o mundo espiritual que nos vê e nos ouve. E a palavra do Senhor diz, ao que me honra, honrarei. Deus conhece a nós e sabe que nós temos fragilidade. E em algum momento, assim como Jesus também, lá no Monte das Oliveiras, teve o seu momento de fragilidade humana, quando ele disse, Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Mas Jesus venceu, quando ele disse, mas não seja feita a minha, seja porém feita a tua vontade. Meu amado, minha amada, você quer ser abençoado por Deus? Você quer experimentar algo extraordinário sendo realizado na sua vida, tornando você alguém relevante, porque você tem significado e significância para Deus. Deus te criou para o louvor da sua glória. Então, entrega hoje tua vida para Jesus. Faz hoje uma aliança com Ele.
Você está afastado dos caminhos do Senhor? Volta hoje para a comunhão com o Senhor. Pega o caminho de volta. Saia desse atalho que te conduziu para longe. Volta hoje. Você quer voltar hoje? Você está aí participando conosco do outro lado da tela? Diga para nós, eu quero voltar hoje. Escreve aí, eu quero voltar hoje para Jesus. Eu quero voltar hoje para estar em comunhão com o Senhor. Eu recebo essa palavra de Deus para a minha vida e eu tomo a decisão certa de retomar a minha comunhão com Deus. Tem um QR Code aí na sua tela. Entra aí, faça o preenchimento dos teus dados. Nós vamos entrar em contato com você. A gente vai caminhar junto contigo, porque caminhar sozinho é perigoso. Caminhar sozinho faz a gente ser um alvo fácil para o inimigo das nossas almas, que insufla emoções em nós para nos paralisar. Você está aqui, meu irmão, minha irmã? Você quer tomar uma posição hoje com Deus? Então faça alguma coisa, porque você sabe, nós não estamos apenas aqui entre nós. Há todo mundo espiritual que interage conosco, que participa conosco aqui. E você pode mandar essa mensagem. Você quer ficar em pé e dizer, Senhor, eu hoje volto. Senhor, eu quero andar no caminho certo. Senhor, me perdoa pelas vezes que eu tenho aberto a minha boca e murmurado pelas adversidades que tenho enfrentado. Me perdoa, Senhor, pelas vezes que eu tenho permitido que o sentimento, a dor, a tristeza tenham me paralisado, quando na verdade o Senhor estava fazendo comigo igual bambu, e em determinado momento eu paralisei esse processo. Mas eu quero dizer para o Senhor, faça conforme a tua vontade. Isso mesmo, fique em pé, abre a tua boca, fale com Deus, diga, Senhor, pode me tratar, Senhor, pode tirar de mim, me ajuda a tirar a arrogância que há em mim, me ajuda a tirar a insubmissão que há em mim, me ajuda a tirar a vaidade que há em mim, me ajuda a tirar tudo aquilo, Senhor, que não me faz em condições para ser a bênção que o Senhor quer que eu me torne, para que eu possa ter esse senso de realização que me fará feliz. Eu quero ser, meu Senhor, um vaso novo. Eu quero ser um instrumento afinado nas tuas mãos. Eu quero ser um vaso de honra para a tua glória. Senhor, faça no teu tempo, não no meu tempo. E quando eu abrir a boca, Senhor, para chorar porque estiver doendo, ouça meu choro, mas saiba, Senhor, porque o Senhor é onisciente, o Senhor saberá. Olhando para dentro de mim, o Senhor verá da minha razão, da minha sinceridade. Eu quero ser tudo aquilo que o Senhor quer que eu seja. Eu quero estar onde o Senhor quer que eu esteja. Eu quero fazer aquilo que o Senhor quer que eu faça. Eu quero entrar pela porta que o Senhor me encaminha. Eu não quero entrar por porta que o Senhor não abriu. Eu não quero tomar desvio. Eu não quero tomar atalho, ainda que o caminho seja estreito, ainda que o caminho seja espinhoso. Eu creio, é o caminho que me conduz à realização, à salvação, à vida eterna e uma vida de realização nessa terra.